Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo no relatório de abril de 2025 de um fundo bem conhecido, o BTG Pactual Crédito Imobiliário, o BTCI11. Isso aí. A ideia é destrinchar esse documento, né? Pegar os pontos principais. Exatamente. Qual a nossa missão aqui? Extrair o essencial desse relatório financeiro. O fundo, para quem talvez não o acompanhe tão de perto, investe naquelas operações de crédito imobiliário mais seguras, o tal do high grade. Uhum. Ligadas a empresas grandes com bom histórico de crédito. O foco é buscar valorização das cotas num longo prazo. E olha, já começando com um número que chama atenção. O patrimônio líquido está batendo quase 1 bilhão. 994,6 milhões para ser precisa. É bastante coisa. E mais de 188 mil cotistas em abril de 2025. Mostra o tamanho do fundo. Pois é. Ok, então vamos mergulhar nisso. Bom, antes de mais nada, é sempre bom lembrar, né? O BTCI11 é o que a gente chama de FII de papel. Certo. O que isso significa na prática? Significa que ele não compra o tijolo, o imóvel físico diretamente. O foco é investir em títulos de dívida imobiliária, principalmente os CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Entendi. E sempre com aquela estratégia high grade que você mencionou. Exatamente. A aposta é em ativos com menor risco de crédito. E o que o gestor comenta sobre o cenário aqui no Brasil, no relatório? Olha, ele aponta para um cenário meio misto. Por um lado, os dados de emprego vieram fortes, mas por outro, o comércio e serviços deram uma desacelerada no primeiro trimestre. E o crédito? O mercado de crédito parece que continua resiliente. E tem uma novidade que o gestor destaca: o avanço do crédito consignado, agora também para trabalhadores do setor privado. Opa, isso é interessante. Será que pode dar um gás no consumo? Pode ser um fator, sim. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão fiscal, né? As metas da LDO para 2026 geram alguma preocupação no mercado. E ainda tem aquela faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, que foi criada, até 500 mil para o imóvel, 12 mil de renda familiar. Isso também não é um estímulo? Com certeza. É visto como um estímulo adicional, sim, principalmente para a construção civil e para o setor imobiliário como um todo. É uma mistura de fatores, né? Pois é um cabo de guerra mesmo. E o fascinante aqui é justamente tentar entender como essa combinação toda, atividade econômica com sinais mistos, crédito firme, mas com novidades, preocupação fiscal e esses estímulos, como tudo isso, assim, desenha o ambiente profundo. Quer dizer, cada um desses pontos influencia diretamente o risco e o retorno esperado dos CRIs que estão na carteira, certo? Exatamente. Cada um desses fatores pesa na balança na hora de analisar os investimentos de crédito imobiliário. E o cenário internacional? O relatório comenta algo? Comenta sim, brevemente, aponta que a incerteza lá fora continua alta, muito por causa da política comercial dos Estados Unidos, né? Aquela questão das tarifas, tensões com a China e também a posição delicada do Fed, o Banco Central americano. Ele fica naquele dilema, controlar a inflação sem frear demais a economia e o emprego. Entendo. Se a gente liga isso tudo, né, essa instabilidade externa acaba adicionando uma camada de complexidade a mais para quem está gerindo o dinheiro aqui dentro. Com certeza. E com esse cenário mais complexo, a composição da carteira se torna ainda mais crucial. Como ela estava em abril? Olha, a maior parte, mais de 80%, 80,6% para ser exato, estava alocada em CRIs. O foco principal do fundo, né? Sim, aí tinha uns 15,7% em cotas de outros fundos imobiliários e uma parcela menor, 3,6%, em caixa ou renda fixa ali de baixo risco para liquidez. E os indexadores desses CRIs? Imagino que IPCA ainda domine. Domina sim. IPCA responde por 72% da carteira de CRIs. E o CDI vem depois, com 25%. A duration média, que é aquela medida de sensibilidade aos juros, estava em 4,9 anos. Uma duration considerável, né? E a diversificação por setor? Bem ampla também. Logístico lidera com 47%, seguido por shoppings e varejo com 22%, residencial com 16%, e aí tem uma categoria outros com 15%. Bastante diversificado mesmo. O relatório até dá exemplos de alguns CRIs para a gente ter uma ideia. Tipo CRI Casa Shopping, Airplane e Emergent Code. São nomes de operações específicas na carteira. Legal. E em termos de retorno para o cotista, o que o relatório mostra? Ele traz um histórico de rentabilidade interessante. Diz que desde janeiro de 2023, o BTCI11 rendeu 31,4%, superando o CDI, que ficou em 23,5% no mesmo período, e também o IFIX,
Uma performance bem sólida, Bem então. sólida. E a distribuição mensal mais recente, a de abril, foi de 0,094 por cota. Isso dá um dividend yield anualizado, baseado no preço de mercado da cota, de 12,5%. Um yield atrativo. Bastante atrativo. E eles reforçam um perfil high grade, de baixo risco. Mas um ponto positivo é a transparência. O relatório menciona nominalmente alguns CRIs que estão com problemas. Cita Rio Pet, Brooklyn, Domingos. Ah, é? E o que diz sobre eles? Diz que estão sendo acompanhados de perto pela gestão, buscando a recuperação. Isso é importante, mostra que mesmo numa carteira de alta qualidade, podem surgir desafios pontuais. Verdade, essa transparência é fundamental. Então, para a gente amarrar as pontas, o BTC I11 se mostra como um fundo de papel de grande porte, né? Focado em baixo risco, com high grade, Isso, com um histórico de retorno robusto. e que está navegando nesse cenário econômico brasileiro meio dividido, com sinais mistos, e de olho nas incertezas globais. Exato. E a diversificação da carteira parece ser uma ferramenta-chave para eles nesse contexto. É um bom retrato de como esse fundo específico está se posicionando diante das condições atuais. E com base nisso, tudo que a gente viu no relatório, fica uma reflexão, né? O documento celebra, claro, os vários CRIs que estão indo bem, com fluxo adimplente e indicadores saudáveis, como eles dizem. Uhum. Mas ele também não esconde os casos problemáticos, que exigem um acompanhamento mais próximo. Isso levanta uma questão importante sobre a gestão na prática. Que seria? Como é que se equilibra, no dia a dia, essa meta de manter um perfil de crédito conservador, high grade, com os solavancos, que inevitavelmente acontecem em ativos específicos, e ainda com um cenário macro que muda o tempo todo? Entendo. A tensão entre a estratégia e a realidade da gestão de crédito. Exatamente. Fica aí para a gente pensar um pouco sobre essa dinâmica. Como a teoria do high grade encontra a prática da gestão de crédito no mundo real. Uma ótima provocação para a gente fechar. Com isso, encerramos nossa análise do relatório do BTC I11 de abril de 2025.